CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, vai representar o setor agropecuário nacional na COP26. Sobre isso, nós vamos conversar agora com Nelson Ananias, que ele é coordenador de sustentabilidade do órgão, né, Nelson? Boa tarde para você, seja muito bem-vindo, obrigada pela entrevista. Eu já vou fazer a primeira pergunta, porque a Confederação deve participar, né, dos 12 dias da conferência em Glasgow, na Escócia, e deve levar um posicionamento do setor agropecuário para a COP26. Quais devem ser os temas apresentados? Conta pra gente. Boa tarde, Larissa. Boa tarde a todos que nos acompanham aí na CNN, os produtores rurais aí que também, né, são que acompanham todas as notícias. Bom, a CNA vai realmente representar os mais de 5 milhões de produtores rurais que fazem parte da base, né, produtiva do Brasil. Nessa COP, que com certeza será tão importante e será lembrada como as principais COPs, como foi Copenhague, como foi a COP de Paris, né? E as COPs que resolveram, né, que entregaram resultados e o setor agropecuário, o Brasil vai forte como uma dos países, uma das partes que tem suas metas mais ambiciosas do mundo e a atividade agropecuária brasileira sendo base em todas essas ações, recaindo sobre ela grande parte das responsabilidades, mostrando que a atividade agropecuária brasileira é exemplo, funciona dentro dessas metas brasileiras e é exemplo de conservação, como disse o embaixador Peter, um exemplo de conservação com produção. Nós temos grandes expectativas, esperamos que o acordo reconheça a agricultura como solução e, para isso, nós vamos trabalhar em cima daquilo que vai ser definido no livro de regras para que traga esse reconhecimento e, com certeza, traga para nós um reconhecimento não só de que somos sustentáveis, mas que também merecemos ser reconhecidos com parcerias, com um mecanismo de desenvolvimento sustentável, com um mercado de carbono condizente e outras ações que levem e ampliem, né, e amplifiquem essas ações da atividade agropecuária brasileira. Lembrando que o Acordo de Paris, a COP26, ela não é o começo, principalmente para a agropecuária brasileira, não é o começo de um trabalho, não é uma promessa, como a grande maioria dos países estão fazendo, que vão começar a fazer isso a partir de 2023, 2025 ou 2030, em alguns casos até com horizonte de 2030. A agricultura brasileira já faz isso há 10 anos através da agricultura de baixa emissão de carbono e há mais de 40 anos através do Código Florestal e o novo Código Florestal desde 2012. Então nós estamos tranquilos, preparadíssimos para ir para a COP, para voltar com resultados muito palpáveis e muito positivos ao produtor rural brasileiro. Nelson, aqui é o Evandro, é um prazer falar contigo. Nesta semana eu conversei com o Marcos Ianchi, que é especialista em agronegócio global aqui do INSPER em São Paulo, e ele está lá também para a COP26 e ele mencionou para mim que o Brasil seria muito questionado porque veio numa diminuição do desmatamento até 2015, depois de 2015 uma elevação, dados comprovam isso, e que ali o país seria muito questionado e pressionado sobre esse aumento que vem na contramão do que se buscou lá na última COP, quando houve o Acordo de Paris. Como é que vocês pretendem falar ou representar a questão da produção sustentável no país diante já dessa retaguarda que os espera lá, né? Justamente desses números que acompanha o país junto a essas outras autoridades? Qual que é a estratégia de vocês para revelar ou para mostrar a essas autoridades que há um investimento ou em tecnologia ou em outras questões que levem a uma produção sustentável em um dos países responsáveis pelas exportações de alimento para o mundo todo? Bom, Evandro, excelente pergunta. Primeiro que a gente precisa separar o que é produtor rural do que é ilegal. Antes de mais nada, é base, o produtor rural e a CNA entende que
temos que trabalhar sempre na legalidade. O que é ilegal é caso de polícia, precisa ser combatido, precisa ser trabalhado, precisa ter um sistema, uma inteligência maior que faça com que só a política de comando e controle não se mostra, como não se mostrou sozinha, ela é importante, mas não se mostrou sozinha, eficiente. Nós precisamos de outros instrumentos para mostrar que o desmatamento ilegal, ele vai contra a imagem do país, vai contra a imagem da produção do agronegócio, e isso já está muito mais palpável nos últimos anos com a implementação do Código Florestal, essa diferença, tá? Então, como foi até anunciado esses dias para trás, 90% do desmatamento ele é ilegal, né? Desses 90% de tudo que é ilegal, apenas, e vem diminuindo ano a ano, a participação da atividade do produtor agropecuário brasileiro, ela vem diminuindo. Hoje, ela em 30% de todo o desmatamento é de origem dentro da propriedade privada. Desses aí, nós temos desmatamentos ilegais, né? Legais, que tem o licenciamento, o Código Florestal ele permite usar uma parte, né, da sua propriedade, e os irregulares, que é aquele que o Código permite, mas com a morosidade do Estado, o proprietário rural não consegue o licenciamento, né, a autorização para esse uso alternativo de solo. Então, a gente precisa juntar toda essa realidade, mostrando que existe o produtor rural que está legal, aquele que aderiu ao cadastro ambiental rural, que são mais de 7 milhões de produtores rurais brasileiros, que têm endereço e são responsáveis pelo cumprimento da lei. Tanto Código Florestal, quanto os outros, né, Lei de Águas, a Lei dos Agrotóxicos, tudo aquilo é necessário. Daí a proposta da CNA em trabalhar a questão da regularização fundiária é muito importante. A gente precisa saber quem é dono do que dentro desse país para imputar, para colocar nele a responsabilidade de se recuperar um passivo ambiental, descumprir um Código Florestal e entregar Estado a ele a ponta, né? A gente precisa levar extensão rural, a gente precisa levar tecnologia, a gente precisa levar saúde, internet, a gente precisa levar cidadania para quê? Para que este lugar ele ocupe essa terra, essa área que hoje é terra de ninguém e está sendo desmatada, ela tem um responsável e possa ser trabalhada. Outra ação importante é essa separação do que é desmatamento legal, ilegal e irregular. Nós sim precisamos avançar lá na Amazônia Legal, porque a gente não conseguiu cumprir os 80%, que eram nossas metas voluntárias do primeiro período. Nós não conseguimos chegar nos 80%, mas nós chegamos quase à metade, 43%. É pouco. Nós precisamos avançar nisso. O desmatamento ilegal, e mais uma vez ilegal, por esses motivos que eu falei, ele deve ser combatido. O legal, ele deve ser implementado para que a gente tenha governança no território. Mas se a gente for para o Cerrado também, as nossas metas voluntárias, elas mais que foram superadas. A gente tinha a redução de 40%, nós atingimos algo em torno de 53%, 52%, 53%. Então, existe sim uma diferenciação. O produtor rural, ele precisa, é preciso que se entenda, e os dados eles levam a isso, de que o produtor rural está descolado do desmatamento ilegal, e aquele que é ilegal precisa ser combatido e precisa ser trabalhado com políticas públicas, inclusive políticas que vêm agora do Acordo de Paris, através do livro de regras, que dê vantagens para ele. A gente sempre fala, né, a floresta, a vegetação de pé, valer mais do que a vegetação no chão. Nelson, a gente tem uma lista também de gente para perguntar. Basília e Naca já estão na tela, só que Basília e Naca, o Lorival está aqui do meu lado e pediu senha preferencial. Vocês autorizam? Claro! Com certeza. Então vamos botar o Lorival na tela, porque ele está acompanhando a COP26 de perto também, mesmo estando longe. E vai fazer... Opa, isso aí é o Caio Junqueira apurando. Vamos com o Lorival Santana aqui na tela. Vai lá, Lorival, pode fazer a tua pergunta ao Nelson. Nelson, foi anunciado na quinta-feira pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que já 60 países já aderiram à meta de reduzir em 30% com relação a 2020 as emissões de metano até 2030. Essas emissões, 27% delas são da pecuária bovina e 9% de arroz irrigado. Você citou o programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono, que acaba de incorporar duas novas
tecnologias. Uma é da terminação intensiva do gado, ou seja, o gado ser abatido antes, com isso vai emitir menos, e também do tratamento dos resíduos, do esterco do gado. Mas o Brasil está fora desse grupo do metano. Você acha que o Brasil terá condições de aderir a essa meta do metano, ou ela é excessivamente ambiciosa para a agropecuária brasileira? De maneira nenhuma. A agropecuária brasileira, a pecuária, agora falando pecuária brasileira, ela já é ambiciosa nas ações que já vem empreendendo. Se a gente pegar os últimos números, nós recuperamos pastagens em cerca de 28 milhões de hectares no Brasil, né? A gente tem uma pecuária que vem se modernizando, a pecuária ela vem produzindo e sendo cada vez mais eficiente, verticalizando a produção, sempre produzindo mais num espaço até cada vez menor. Na verdade, se você pegar os últimos anos, as pastagens, a área sobre pastagens, ela vem diminuindo muito pouquinho ou ficando estável, mas o rebanho vem aumentando. Então, a gente está sendo mais eficiente com uma ocupação, né, uma unidade animal por hectare muito maior. O Brasil ele tem condições e está fazendo isso. A gente tem diversas tecnologias de carne carbono neutro aí, desenvolvido pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que mostra que a gente vem aumentando essa ação. O grande problema da pecuária é que a nossa pecuária é muito grande. Nós precisamos de ações de monitoramento, verificação e reporte. Por quê? Porque nós temos dentro da pecuária, nas nossas ações, sempre quantificando a pecuária pelo tamanho de rebanho e não pelo balanço, né, da eficiência da nossa pastagem, que é predominantemente extensiva. Então, aquilo que o boi emite em metano, a pastagem ela é capaz de fixar em carbono, né? Isso é mais ou menos 0,8 animais. À medida que você atinge 0,8 animais por hectare, você consegue esse equilíbrio. E nas nossas, no nosso inventário, a gente ainda não tem esse balanço. Então, o nosso receio quanto à questão dessa adesão é quanto e como a gente vai conseguir comprovar isso agora. Para isso, mais uma vez, vamos à COP trabalhar a questão do financiamento. A gente precisa daqueles 100 bilhões que o embaixador Peter falou, não é para 2023, não, é para agora. Porque, na verdade, isso foi prometido já faz há muito tempo, não é de agora. 2023 talvez seja... a cada 2 anos a gente precisa mandar um inventário. Então, a gente não vai ter esse recurso até o primeiro inventário. É uma questão que a gente precisa disso agora. O financiamento, ele não é só para questões, e muitas das vezes as pessoas acham que a gente pede financiamento para implementar fiscalização, mas não é. É para melhorar o inventário, para produzir metodologias como essa de reduzir as emissões de gases de efeito estufa da pecuária, é para investir em agricultura de baixa emissão de carbono, plantio direto, ILPF, né? A gente está falando de pecuária, o ILPF, Integração Lavoura Pecuária Floresta, que se mostrou muito eficiente nessa redução, é para isso que a gente precisa desse financiamento. E não só criar criar novas tecnologias ou incorporar irrigação ao ABC e terminação. A gente precisa de dinheiro para levar isso para o pequeno, para o médio e para o grande produtor. A gente precisa disso aí. E melhorar, no capítulo de transparência, como comparar isso, né? Então, se cada país decide colocar, né? A gente vai comparar a nossa pecuária com a pecuária europeia ou americana, a gente precisa falar a mesma língua. Também estamos levando para a COP um debate a respeito de transparência, que é isso, é mostrar como faz e ter um comparativo entre os países. Nelson, a gente vai entrar numa rodada final e mais breve. Agora temos a pergunta de Basília Rodrigues, então eu peço a sua gentileza também, né, para isso, para a gente conseguir finalizar dentro do tempo. Vai lá, Basília. Agora a imagem não congelou, né, Cine? Obrigada por passar congelou. A pergunta para cá. Estamos vendo você muito bem. Pode seguir. Olha só, tudo bem, Nelson? Muito obrigada pela entrevista. Eu acho que um dos grandes temas, né, uma das grandes questões mundiais que a gente tem aí em discussão tem a ver com a garantia alimentar, para que todo mundo consiga ter acesso à comida, né? E o preço do alimento é algo muito em pauta. A gente está vendo aí, paralelamente à COP26, o encontro do G20, um dos pontos
pontos que vai ser tratado por interlocutores do governo brasileiro, a gente tem ouvido isso em conversas no Itamaraty, tem a ver com subsídios que muitos países pagam para a produção agrícola. Então, países desenvolvidos, como Estados Unidos, União Europeia e até mesmo emergentes, como China, Índia, têm ali seus programas de ajuda, né, de subsídio para a produção agrícola. Só que, de alguma forma, por distorções neste programa, isso acaba desequilibrando o mercado, né, e gerando preços artificiais, né, uma baixa artificial no preço dos alimentos. De que forma isso prejudica aqui o Brasil, né, o nosso mercado, ou como o Brasil se apresenta ao mercado, e esse discurso da sustentabilidade vira um ativo, então, para o Brasil nessa disputa com produtores em países que são beneficiados por esses subsídios? Sem dúvida, Basília, é importante a sua pergunta. A diferença da nossa produção ela é sustentabilidade. Está lá no Código Florestal, está nas ações, no investimento do ABC. Por exemplo, no ABC Cerrado, cada R$1 que o governo colocou para financiar tecnologias ABC, o produtor colocou R$8. Nós estamos subsidiando nossa própria sustentabilidade. Para quê? Para ser um diferencial, para vender isso mais caro, não necessariamente. O que a gente agrega ao nosso produto de exportação é sustentabilidade. E a gente tem e pode comparar com qualquer outro concorrente do mundo as ações de 80% de reserva legal, 35% ou 20%, é uma APP conservada, é recuperação de passivo ambiental. O que nós queremos é que isso seja reconhecido e não subsidiado como forma de competitiva e econômica, mas subsidiado no seguinte sentido, não subsidiado, mas pago toda aquela ação que agrega o valor sustentabilidade. Quando alguém vai num mercado europeu e compra um produto brasileiro, ele está pagando a sustentabilidade, não subsidiando, pagando essa sustentabilidade. E isso a gente não tem problema de comparar com nenhum outro país no mundo. Ao agregar e ao se fazer esse comparativo, né, se paga sustentabilidade, não subsídio, ao contrário de nossos concorrentes. Obrigada, Nelson Ananias, coordenador de sustentabilidade da CNN. Muito obrigada, até uma próxima. Até uma próxima. Eu só gostaria de convidar a todos a acompanhar no cnabrasil.org.br/COP26 todas as negociações referentes ao Acordo de Paris para a agropecuária. Estamos de olho. Muito obrigado, Nelson.